Bom, boa noite a todos, uma alegria poder nessa noite cumprimentar a todos e receber você, ter a certeza que você está aí do outro lado, nos acompanhando, esse evangelismo online. Nos sentimos extremamente honrados em poder entrar à sua casa, falar ao teu coração. E eu queria nesse momento aqui já dizer a você, dá tempo ainda de você chamar tua esposa, teu esposo, teus filhos, dar uma ligadinha para o vizinho, para os amigos. Nós sempre queremos o melhor para aquelas pessoas que nós amamos. E se você de fato quer o melhor para os seus amigos, é assim que nós de fato devemos fazer. Oferecer aquilo que nós temos de melhor, que é a palavra de Deus, uma oração, uma bela música que cantamos agora. O nosso Deus é poderoso, Ele pode realizar todas as coisas, Ele pode fazer tudo por você, por mim, e os milagres que até então você não conseguiu na sua vida, tenha certeza que nessa noite, através do poder dEle, isso pode acontecer. Então, fala assim, olha, mulher, o pastor está dizendo para você vir, chama lá a mulher, chama o marido, chama os filhos, chama todo mundo, chama o vovô, a vovó. Fala para o vizinho, está na hora lá, o pastor está dizendo que vai começar agora o culto, ele vai abrir a Bíblia, já está com a Bíblia na mão, vai ser o momento de estudar a palavra de Deus. Então chama lá todo mundo para que nós possamos assim estudarmos e abrirmos e sermos abençoados pela palavra de Deus. Mas eu quero nesse instante convidar aqui uma amiga minha que está aqui conosco. Domingo à noite, por favor, vem cá, Eulália, pode vir, tenha bondade. Domingo à noite terá uma festa grandiosa. Eu não vou ter palavras agora para descrever a beleza do que vai acontecer domingo. E é aqui a pessoa que vai estar assim, participando de uma forma bem direta, é minha amiga Eulália. Vem cá, ela está aqui conosco, seja bem-vinda, que Deus abençoe você. Tenho certeza que os céus no domingo à noite vai estar em festa pela tua decisão. Deus, na verdade, já está feliz, mas eu imagino que o céu vai entrar em festa, os anjos vão tocar trombetas, o Senhor vai sorrir mais do que tem sorrido pela decisão que você tomou. Porque domingo à noite, aqui à nossa direita, nessas águas que estão aqui, você vai firmar com Deus a aliança, o compromisso de andar ao lado dele, de amá-lo, de segui-lo, de ser fiel, de fazer a vontade dele. Eu tenho certeza. E como um dia Jesus Cristo foi batizado e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, Deus também irá fazer isso com você, para que você consiga cada dia viver uma vida vitoriosa. Eu não vou te perguntar agora qual é o teu sentimento, eu vou deixar para fazer isso no domingo, mas eu quero aproveitar esse momento para orar a Deus por você, por Érica também, que é a instrutora bíblica, é a pessoa que estudou com ela, que trabalhou, que tem acompanhado e vai continuar acompanhando. É assim o processo do discipulado, nós levamos até tomar uma decisão e depois então nós continuamos até um dia, quando o Senhor voltar, a gente entregar assim, olha, Senhor, está aqui, a tua filha, fiz aqui o que o Senhor pediu para que eu fizesse, agora é tua, conduz aí por toda a eternidade. E Ele será o nosso pastor para todo sempre, tá bom? Vamos orar então. Bondoso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque nesse período que a Tua palavra tem sido aberta nesse local, muitas pessoas estão conectadas, Senhor, de diversas partes do Brasil e até do mundo, ouvindo o que Deus tem na Sua palavra para os nossos dias atuais. Obrigado porque Eulália abriu seu coração, compreendeu, aceitou a Jesus e nessa noite ela está aqui à frente, mas no domingo à noite vai ser um momento, Senhor, que ela vai nas águas batismais, conforme a palavra de Cristo está lá na Bíblia, ela vai ser batizada para a honra e glória do Teu nome. Não só ela, mas outras pessoas também. E nós te oramos nessa noite, Senhor, que de uma forma muito particular e pessoal o Senhor a acompanhe, a proteja, fortaleça a sua fé, a sua caminhada, e um dia, ó Deus, quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, com todo poder e glória, lhe dê a oportunidade de viver com o Senhor para todo sempre. Oramos por Érica também, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, que Deus abençoe você. Meu amigo, nós estamos numa caminhada de 13 noites. Confesso a você que, embora estamos aqui chegando ao final, há uma alegria no coração, em saber de uma forma, muitas famílias estão sendo abençoadas. Acredito que a sua família tenha sido abençoada por Deus, pela palavra do Senhor. Acredito que seus filhos
E creio que a palavra de Deus, ela é interativa, ela fala conosco, ela é viva, ela molda o nosso coração, ela nos transforma. Quando nós damos ouvido ao que Deus quer falar conosco, nós de fato, a nossa vida se torna completamente diferente. E eu tenho certeza que bênçãos ainda virão. É claro que estou aqui dizendo essas palavras, mas ainda teremos amanhã à noite, domingo à noite, será sorteada mais uma Bíblia de Andrews aqui. Você pode participar, você pode ganhar, você pode ser a pessoa que tenha nas mãos aí a palavra de Deus para você usufruir do seu conhecimento. Mas eu confesso a você que durante esses 13 dias, nós aqui da igreja, eu falo aqui nesse momento em nome do pastor Nelson, do pastor Alexandre, nós quisemos ser o seu pastor. Nós queremos, a cada noite, oramos a Deus, pedindo a Deus para que Ele pudesse abençoar a tua vida. A cada momento que nós abrimos a palavra de Deus aqui, estávamos pensando em você, pedindo a Deus para que Ele falasse ao teu coração, Ele fortalecesse a tua fé, abrisse o teu entendimento, para que o Espírito Santo fosse até onde você está, para que Ele pudesse fazer com que você compreendesse as verdades que estão inseridas na Bíblia. E é por isso que eu digo a você nessa noite, não deixe a palavra de Deus aí empoeirada, não deixe. Você pode pegar a sua Bíblia aí, coloque na cabeceira da cama, coloque em cima da mesa. Tenho certeza, se a cada dia você reservar alguns minutos para estudar a palavra de Deus, você verá que a sua vida e a sua família será completamente diferente. A sua vida vai ser diferente. Eu tenho certeza que Deus irá trazer muitas bênçãos para você. Eu quero convidar aqui uma amiga, que já é a nossa apresentadora aqui da igreja, do nosso evangelismo, ela vai segurar. Eu queria que você que está em casa, por favor, você pode segurar aí na ponta. Chega bem mais para cá aqui no centro. Eu gostaria que você, eu não sei se a imagem está saindo não todo, mas Dani, vem um pouco mais para trás. Eu acho que vai ficar melhor para a imagem conseguir sair para as pessoas que estão em casa. Eu gostaria que você entendesse como sendo uma corrente. Uma corrente. É uma corrente de aço. Embora aqui, eu não vou ler, eu estou aqui pegando no papel, mas entenda que é uma corrente de aço. São elos que fazem uma corrente, e queria que você compreendesse que aqui embaixo está uma caixinha, e essa caixinha queria que você compreendesse como sendo uma verdade. A verdade. Aquela verdade que nos salva, é aquela verdade que molda o nosso coração, é aquela verdade que nos dá vida, é aquela verdade que faz com que o ser humano, quando não tem Cristo, esteja morto, mas quando ele está nas mãos de Cristo, estuda a palavra dele, ele é transformado, ele se torna, de fato, um ser humano vivo espiritualmente. Está aqui essa verdade. Veja, durante essas 13 noites, cada elo desse aqui representa uma noite. Eu diria, vamos aqui esse elo é a volta, quando nós falamos sobre a volta de Jesus. Esse outro aqui é o homem no estado da morte. Essa outra aqui é sobre o milênio. Essa outra é sobre o Espírito Santo. Essa daqui é sobre a Bíblia. Essa daqui é sobre a lei de Deus. Essa outra aqui é sobre o sábado. E assim nós vamos, é sobre o batismo. E gradativamente, cada um desses elos aqui representa uma verdade. Elos que seguram uma verdade. Na verdade, são verdades, e ali que nós mencionamos, que seguram toda a verdade. São elos que estão conectados, que seguram uma verdade num todo. Mas veja uma coisa. Se um desses elos se romper, o que acontece com a verdade? Ela cai por terra. Ela cai por terra. Se você menosprezar a mensagem da lei de Deus, a verdade vai cair por terra. Se você menosprezar a mensagem sobre a volta de Jesus, a verdade vai cair por terra. Se o elo que é a palavra de Deus, você fala, não, a Bíblia não tem valor, a verdade vai cair por terra. Se você não acreditar que o Espírito Santo é Deus, a verdade não terá como ficar sustentada. Se você não crer que Deus é Criador, a verdade também não terá como ficar aqui, ela vai cair. Eu queria que você compreendesse uma coisa. Todas as noites, as 13 noites em que a palavra de Deus foi aberta, um elo desse foi construído para sustentar uma verdade. E volto a repetir a você para que fique claro. Se você permitir na tua mente que esses elos aqui um deles perca o seu valor, não tenha fundamento na Bíblia, é por isso que eu sempre chamei a você. É por isso que nós fizemos questão de abrir a Bíblia e provar na Bíblia e citar os versos da Bíblia, e é o que eu vou fazer hoje à noite, citar os versos na Bíblia para que você entendesse que essa verdade ela não está solta, ela não está fragilizada, não é qualquer vento que destrói, é uma corrente que está ligada a uma outra, às suas verdades, que na verdade sustenta uma verdade maior.
Então, se você de fato crê, e se você estuda, e se você se fundamenta, você verá que todos esses elos estão sustentando, segurando uma verdade que é a base da tua fé, da tua confiança e da tua certeza da salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado, Dani. É por isso que nessa noite, mais uma verdade irá fazer parte desse elo aqui. Deus tem uma igreja. Deus tem uma igreja, é a grande pergunta. Mas veja, o jornal O Globo de São Paulo, no dia 17 de abril de 2017, ele publicou uma informação que eu gostaria de mencionar a você, que eu achei extremamente interessante para o que nós estamos estudando nessa noite. Ele disse o seguinte, que uma religião surge no Brasil a cada 1 hora. Você já imaginou? Uma religião surge no Brasil a cada 1 hora. E ele fala assim, bom, seriam 24 religiões, porque nós temos 24 horas, mas na verdade uma mais. Então, o jornal, na estatística, diz que são 25 religiões por um dia, num período de 24 horas, surgem no nosso país. Numa semana são 200 religiões, no mês são 1.000 religiões, no ano nós temos 12.000. Mas veja, em 2010, de janeiro a fevereiro, surgiram no nosso país 67.951 novas religiões que foram registradas na Receita Federal. Você já imaginou? Eu acredito que muitas pessoas que estão em casa nessa noite estão assim confusas e se perguntando qual é a religião que eu devo fazer parte. De repente alguém está falando, o pastor vai dizer logo que a dele é a verdadeira. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas estão se perguntando assim, onde é que de fato eu devo ir, qual é a que eu devo frequentar? E outra coisa, já perguntei para muitas pessoas, por que é que você faz parte dessa igreja, dessa religião, você está indo para essa congregação? Tem pessoas que falam assim, não, eu estou indo para lá porque os meus avós fizeram parte, os meus pais fizeram parte, eu herdei a religião dos meus avós, dos meus tios, das pessoas que me educaram. Não, lá na escola onde eu estava, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo e acabei ficando. Mas eu queria que nessa noite, amigo, vai aparecer aí na tua tela uma pesquisa da FAPESP, que já mostrei para você aí. Você viu que aqui no nosso país, cerca como eu acabei citando aí, de 12.000 religiões surgem no decorrer a cada ano. E aí um fenômeno aconteceu em 2010, que foi de janeiro a fevereiro, 67.951 novas religiões. E vai aparecer aí na tua tela aí. Veja, aí surge a igreja sertaneja, Coice no Capeta, galopando com você para o céu. É uma igreja que surgiu. A outra vai aparecer na tua tela aí, a igreja evangélica Jesus lindo e cheiroso. É outra igreja. A outra que está aí na tua tela, Igreja do Fogo, Universo de Deus. Vai aparecer uma outra aí, Igreja Deus Pelador, salgando o lombo do diabo. Vê, vai aparecer uma outra aí, Igreja Mocotó com Giló, Maná do Céu. Imagine você, são os nomes e diversas igrejas surgem ao redor do mundo. Igreja Evangélica Pentecostal Cristã, ore com moderação. Meu amigo, tem muita gente sincera, sem saber para onde ir. Tem muita gente de fato fiel e verdadeira, buscando uma verdade que não sabe para onde ir. Mas eu queria que nessa noite você entendesse uma coisa. Olha, presta atenção, é hora agora de prestar atenção. Olhe para cá, não deixe ninguém aí tirar a tua atenção. Não cochila. Não basta ser sincero, tem que estar no caminho certo, amigo. Por mais sincero que seja um ser humano, se ele não estiver no caminho certo, ele vai se dar mal na vida espiritualmente, ele vai acabar se destruindo. É claro que a sinceridade é importante, mas é necessário, e aqui agora eu preciso mais uma vez pegá-la nas minhas mãos e dizer a você, nós precisamos amar esse livro. É por isso que desde o começo, eu, o pastor Nelson, o pastor Alexandre, estamos falando, olha amigo, você precisa amar, não deixe esse livro se empoeirar, não deixe dentro do baú, coloque em cima da mesa, coloca lá na cabeceira, chama a família, se alimenta dela a cada dia, você vai ver que a sua vida vai ser transformada por completo, porque esse livro é um livro vivo. É o único livro que nós lemos na companhia do autor,
Quando nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo está do nosso lado, e por isso que eu aconselho a você mais uma vez, já falei, mas você pode, quando você, claro, deve, não é pode, deve, quando você for abrir a Bíblia, se colocar de joelhos e falar: Senhor, por favor, abre o meu entendimento para que eu entenda a tua santa palavra. Se você não buscar, jamais você vai ter condições de entender o que Deus está falando com você. A Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 16, o verso 25, vai lá, você pode abrir, vai lá na tua Bíblia agora, Provérbios, capítulo 16, o verso 25, a Bíblia diz assim, olha, Provérbios, capítulo 16, o verso 25, ela diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Nessa noite, eu volto a repetir que disse aqui há pouco. Eu, pastor Nelson, pastor Alexandre, pedimos licença a você para que nós pudéssemos ser o seu pastor, pudéssemos ajudar você a entender a Bíblia, você pudesse compreender o caminho que Deus planeja para a tua vida. Se porventura você está indo por um caminho que você sabe, de repente descobriu nesses 13 dias aqui, ou até domingo você vai ver ainda algumas verdades, você vai descobrir mais algumas verdades na Bíblia. Se de repente você descobrir que está andando por um caminho que não é seguro, que não vai lhe trazer salvação, é a hora de você dar bem a volta e falar: Senhor, por favor, me ajude, conduza a minha vida, me leve pelo caminho seguro para que eu receba a salvação. E eu tenho certeza que Deus vai lhe dar força. Você vai ter um número de pessoas, um grupo de pessoas que estão orando por você e vão ajudar você a seguir o caminho que Deus, na verdade, espera e planeja para a tua vida. Agora, eu quero responder a pergunta que está aqui logo no começo, estava aí na tua tela. Deus tem uma igreja? E vai aparecer aí na tua tela o livro de 1 Timóteo, capítulo 3, o verso 15. 1 Timóteo, capítulo 3, o verso 15. O apóstolo Paulo, o célebre apóstolo Paulo, ele vai responder para nós no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, o verso 15. Ele diz o seguinte: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, tenha certeza de uma coisa: Deus tem uma igreja, Deus tem as suas verdades na Bíblia. Deus, na verdade, não deixou o seu povo aqui nessa terra alheio, sem conhecimento, sem verdades, para que nós não pudéssemos encontrar o caminho correto da salvação. Pelo contrário, Deus deixou as suas verdades. Agora, é claro, como eu quero voltar a falar a você, é necessário, quando nós formos a estudar a Bíblia, pedirmos sabedoria, nós termos calma, nós orarmos, nós buscarmos pessoas que de repente conheçam mais do que nós, para que nos oriente, para que nos ensine. Mas é claro, as pessoas que vão te orientar, vou te dar aqui um conselho sábio, as pessoas que vão te orientar precisam estar também com a Bíblia na mão, te ensinar a palavra de Deus como de fato ela é, uma parte aqui, outra parte ali, uma parte no Novo Testamento, outra no Antigo Testamento, e você vai comparando, vai analisando, vai estudando, vai orando, e tenha certeza, Deus vai te dar sabedoria a cada dia para que você entenda o que Ele tem para sonho para a tua vida. Quem é o fundador da igreja? Vamos deixar que a Bíblia, e aí eu já falei para você, ela é viva, ela nos responde, nós perguntamos, ela vai nos respondendo. Quem é o fundador da igreja? Mateus capítulo 16, verso 16 e o verso 18. Jesus um dia chegou para Pedro, o apóstolo Pedro, está aí, vai aparecer, Mateus 16, 16 e 18. Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa foi a fala do apóstolo Pedro. Aí Jesus então falou: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava falando para Pedro: Pedro, sobre os apóstolos, você é um deles. E eu vou mostrar a você um texto mais à frente. Não era só ele, mas aos outros também. Sobre os outros, Deus estava estabelecendo a sua igreja. E a igreja apostólica foi a igreja que Cristo deixou. Os apóstolos saíram para testemunhar daquilo que eles viram em Cristo. Tudo aquilo que eles aprenderam com o mestre por 3 anos e meio, eles saíram para falar de Jesus, pregar o evangelho, abrir novas igrejas, anunciar as novas de salvação às pessoas, discipular novas pessoas. E você sabe, e nós vemos na Bíblia, todos eles tiveram realmente essa responsabilidade de discipular e batizar e ensinar as verdades que Jesus deixou para que eles pudessem pregar. Mas veja, e eu quero mostrar a você, o apóstolo Paulo também fala sobre isso. E os apóstolos, eles tiveram essa responsabilidade de serem os responsáveis de ser a igreja de Cristo nessa terra e ser testemunhas por todas as partes desse mundo. Está lá no livro de Efésios, capítulo 2, o verso 19, o verso 20 e o verso 21. Diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos,
sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento, olha, veja o verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. O verso 20 é o verso-chave. O fundamento dos apóstolos e profetas, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Jesus é o cabeça dessa igreja. A Bíblia está repleta de falar que essa é a verdade. Jesus é o cabeça da igreja. Mas os apóstolos foram aqueles que receberam de Jesus essa mensagem. Foram eles que saíram a proclamar as boas novas de salvação. E então você precisa compreender uma coisa: Jesus sim deixou uma igreja. E se você quer entender onde encontrar essas verdades, eu vou pegar mais uma vez nas minhas mãos. Eu não sei se posso caminhar um pouquinho mais até aqui à frente. Vamos dizendo aí. Você precisa amar esse livro para você saber aí, conhecer a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo. Ela está aqui, ela te ensina. É como se fosse um raio-x. Deus, ele nos mostra as características do povo que você deve fazer parte. É claro que você não vai encontrar nome de igreja aqui na Bíblia, você não encontra nome, mas você vai encontrar as características, as mensagens dos apóstolos, o que diz no Antigo Testamento, o que diz no Novo Testamento. Consequentemente, quando você encontrar, você vai falar: então é isso que Deus está pedindo para a minha vida. Tenha certeza disso, tenha certeza disso, porque o desejo de Cristo é um. Jesus Cristo tinha um sonho e tem um sonho para a sua igreja. Está lá no livro de Efésios capítulo 5, verso 27. Jesus tinha um sonho para essa igreja: apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Deus quer um dia que essa igreja seja a igreja perfeita, é a menina dos olhos dele, é aquela que ele tem o maior cuidado sobre a face dessa terra. É esse povo, é essa igreja, as pessoas que vivem essas verdades. E eu volto a falar a você, todas aquelas verdades que estão nessa corrente que nós começamos a falar, nessa corrente, nesses elos, e começamos desde lá do primeiro domingo, do dia 6 de setembro, que iremos até agora, no dia 20, são elos que seguram uma verdade que precisam ser sustentadas e conservadas. Porque se um desses elos se quebrar, consequentemente a verdade não terá como ser sustentada. E eu quero mostrar para você nessa noite aqui algumas características dessas verdades que estão na Bíblia. Porque está aí, quais são as características da igreja do Deus vivo? Está aparecendo aí na tua tela a primeira. É a primeira característica, está aí. Efésios capítulo 2, o verso 8, o verso 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Meu amigo, deixa eu falar a você. Ela não está logo como sendo a primeira verdade à toa. Porque a salvação é exclusivamente pela fé. Você já deve ter ouvido na Idade Média sobre as indulgências. As pessoas que tinham mais recursos é que compravam a salvação. Mas a Bíblia é enfática, e Martinho Lutero se levanta como sendo reformador para dizer: não, a salvação é pela fé, é exclusivamente pela fé, não é pelas obras. Não tem como você adquirir a salvação pelo que você faz, pelos esforços. Não tem como você se martirizar, ou pagar penitência, ou sofrer para receber. Não, não é assim. Não é dessa maneira que você recebe o perdão dos teus pecados. Não é assim. É pela fé em Jesus Cristo, olhando para o Cordeiro de Deus e falando: Senhor, por favor, me aceite, me receba, perdoa os meus pecados. E consequentemente, Jesus Cristo irá fazer isso pela tua vida. A Bíblia, no livro de Atos, capítulo 4, verso 12, diz assim, para concluir esse pensamento com respeito à fé em Cristo: e em nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Vê você? Não existe salvação em nenhum outro nome. João Batista, quando viu Jesus Cristo, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você precisa entender nessa noite, por mais que alguém diga a você que a salvação é por algum outro meio, creia, é o que está aqui contido na Bíblia. A palavra de Deus é um elo dessa verdade que diz assim: é somente em Jesus Cristo. É somente em Jesus Cristo. Mas vamos ao segundo elo, a segunda característica. Está aí. Observa os mandamentos da lei de Deus. A palavra de Deus é clara. São Mateus capítulo 5, verso 17, não está aí, mas aqui eu vou ler São João capítulo 14, verso 15, para não lhe confundir, vou ler o que está aqui, o que está programado aqui. São João capítulo 14, verso 15, diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos.
Ser obediente é uma prova de amor a Deus. Como é que um filho que se diz amar ao pai não obedece ao pai? Ele vai magoar o pai, ele vai machucar o pai, ele vai ofender ao pai. Mas um filho que é obediente, que ama o pai, por mais que seja difícil aquilo que o pai esteja pedindo, mas se ele ama, ele vai procurar obedecer. Se o pai fala, filho, chega nesse horário, ele, por mais que queira ficar um pouco mais por amar ao pai, ele vai ser obediente ao pai. E Jesus, na verdade, está pedindo, como já foi ensinado aqui, é um elo, os mandamentos é uma forma de Deus nos proteger, de nos amparar, de nos abençoar, para que você viva mais feliz. E o livro do Apocalipse, veja, eu quero citar esse verso do livro do Apocalipse, que está aí na tua tela, capítulo 14, verso 12. Você precisa entender o contexto que está aí esse livro, esse verso. Porque no capítulo 14, no verso 12, veja o que o apóstolo fala. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quando ele está dizendo assim, a paciência dos santos, ele está descrevendo aquele povo que vai herdar a vida eterna. Dos santos. E a característica que João menciona, está aí. É o povo que guarda a lei de Deus. E eu volto a falar, nós não seremos salvos por guardar a lei. Alguém poderá se perder porque pensa que é pela guarda da lei que poderá alcançar a salvação e vai se perder. Mas nós seremos salvos porque aceitamos a Jesus, amamos a Jesus, mas eu preciso ser obediente porque Ele me amou primeiro, Ele morreu por mim, e por fato de me amar, então eu agora preciso observar, seguir e fazer aquilo que Ele está pedindo para que eu possa fazer. Mas tem a terceira característica, está aí na tua tela. O sábado está na lei de Deus, é incontestável, não tem como. Uma pessoa que fala que o sábado foi abolido, me perdoe se alguém nessa noite ou depois desse momento irá assistir essa live, menciona que a lei não está, digo melhor, que o sábado não está na lei de Deus, porque é clara, está aqui, é o quarto mandamento. Nós não encontramos em parte alguma da Bíblia Deus dizendo que a lei foi abolida, nós não encontramos, nós vamos para o Novo Testamento, nós voltamos para o Antigo Testamento, nós vamos para o meio da Bíblia, nós vamos para Gênesis, para Apocalipse, e você pode ver aqui, o sábado é bíblico. Deus pede para que esse dia seja um dia que seja santificado, que seja abençoado. Ele mesmo descansou, Ele mesmo proferiu uma bênção. Amigo, as pessoas que de fato observam esse dia têm uma bênção especial. Já imaginou você ter um dia para se assentar ao lado da tua esposa, do teu esposo, reunir os filhos para se assentarem aí, estarem juntos, ouvir a palavra de Deus, cantar, passear na natureza, nos momentos de isolamento que nós estamos vivendo, o mundo hoje está sentindo que é necessário ter um dia para descanso. E eu falo para você, o que Deus pede é que seja o sábado. É o que Deus está pedindo. É o que Deus está pedindo. O mundo hoje está percebendo que é interessante dar uma pausa na semana, mas veja, se você quer seguir o que Deus está pedindo, está aí a dica para você. A Bíblia está dizendo que é o dia da criação, é o sábado. Mas a quarta vez, Ezequiel, capítulo 20, verso 12, diz assim, também Ele deu os meus sábados, estou voltando para o Antigo Testamento, para servir de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Agora, a quarta característica, está lá no livro do Apocalipse, capítulo 22, o verso 18, o verso 19. A quarta característica, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. A outra característica é, de repente você diz, esse pastor está extremamente repetitivo falando que tem que seguir a Bíblia, mas amigo, é porque é somente ela que nos mostra o caminho, é ela que nos ensina, é ela que nos orienta, ela de fato é a palavra de Deus. Eu quero dizer o que eu disse aqui na primeira noite, ela não precisa de advogado, ela não precisa, ela defende a mesma, ela tem autenticidade nela mesma para defender as suas verdades, e é por isso que você precisa acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, e você precisa acreditar que somente ela deve conduzir a sua vida. Tudo aquilo que foge da Bíblia, que é tradição, que é ensinamento humano, que os homens dizem que deve ser, mas não contém na Bíblia, você fala, não aceito, eu não quero, não vale a pena, deixa de lado. Mas ame a palavra de Deus como sendo de fato a palavra de Deus para a tua vida. E aqui está a quinta característica,
possui o dom profético. Apocalipse capítulo 12, o verso 17. É o primeiro verso, diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o capítulo 19, o verso 10 diz assim: pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Veja, o dragão, você sabe quem é? É Satanás. Se você não sabia, estou te falando. Mulher na Bíblia, em livros proféticos, se refere como sendo igreja. Então Satanás foi contra a igreja e foi fazer guerra aos demais dessa terra. Contra quem? Ele foi contra quem? Veja o que está na Bíblia. Contra os que guardam os mandamentos de Deus e que mantêm o testemunho de Jesus. E a Bíblia mesmo responde para nós: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E é por isso que eu falo para você, eu preciso mencionar para você, uma senhora que nasceu no dia 26 de novembro de 1827, chamada como Ellen Armon. Aos 9 anos, rapidamente vou lhe dar um vislumbre de quem era essa mulher. Ela sofreu um acidente. A menina jogou uma pedra nela e ela tinha uma irmã gêmea, mas essa pedra lhe bateu no nariz, que lhe trouxe consequências para toda a vida. Ela viveu até os 88 anos de idade. Ela escreveu teve mais de 2.000 visões, escreveu mais de 20.000 livros. Ela, um dia, quando estava em visão, segurou uma Bíblia de 8 quilos, uma mulher segurando uma Bíblia de 8 quilos por 30 minutos. O ministro da Educação da Iugoslávia, Dr. Paja, ele adotou o livro dela, Educação, como sendo um livro para o seu país, porque ele viu nesse livro tamanha sabedoria, que ele falou: não, eu preciso adotar esse livro como sendo educação para o meu país. E eu já vi muitas pessoas falarem a respeito dessa mulher, mas eu estou mencionando aqui e estou pedindo a você que você estude mais a respeito dos livros dessa mulher. Existe muita sabedoria, existe muito conhecimento para os nossos dias. O que ela escreveu há mais de 160 anos atrás a respeito da saúde, hoje nós estamos descobrindo. Você está vendo aí os médicos falando: olha, é o momento aí de aumentar a imunidade. Ela já falou sobre esse tema há mais de 160 anos atrás, falando sobre exercício físico, falando sobre o ar puro, falando sobre o valor do sol, falando sobre o valor do descanso, sobre o valor da água, sobre alimentação. Ela já falou sobre isso há mais de 160 anos. É impossível quem estuda os livros dessa mulher não entender que existe tamanha sabedoria, sendo que ela mesma não se considerava como profeta, mas ela falava que realmente Deus falava através dela, tá certo? Mas veja, a sexta característica dessa igreja, desse povo de Deus na Bíblia, está aí, Mateus capítulo 24, verso 14. E esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Esse povo tem uma visão de mundo. Esse povo tem uma visão de toda a terra. Não é uma visão de um bairro. Não é uma visão de missão de esquina. Não é uma visão de missão de uma rua. Não é uma visão de pregar o evangelho apenas numa comunidade. A visão de missão, de pregação do evangelho é o mundo inteiro. Não é porque queira, é porque está na Bíblia. E eu vou repetir para você: e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Jesus disse aos discípulos: olha, pregue esse evangelho por todo mundo, para que o fim possa vir. Se vocês não pregarem e as pessoas não souberem, como é que eu posso voltar para levar vocês para viverem comigo? O livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 6, ainda complementa o livro de Mateus e diz assim: e vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo e língua e povo, toda a terra, nação, tribo e língua, todo mundo. E esse evangelho eterno é a palavra de Deus. Você é chamado também a proclamar o evangelho para todo mundo. Por isso que eu falo para você, amigo, se porventura você tem andado por um caminho e tem descoberto nesses 13 dias, ou então irá descobrir o restante até agora no domingo, e descobrir que está andando por um caminho que precisa mudar para um outro, para que você possa receber a salvação, Deus está fazendo esse convite a você. E aqui está a sétima característica: observa as leis de saúde e temperança. 1 Coríntios fala, é Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, o verso 19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual
possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. E 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A Bíblia está dizendo assim: você precisa cuidar desse corpo porque é o santuário do Espírito Santo. Deus quer habitar agora em seres humanos, na vida dos seus filhos. Deus quer, na verdade, agir através das pessoas. Você é o templo de Deus, você é o santuário do Senhor. Você precisa cuidar do teu corpo para que o Espírito Santo habite na tua vida a cada dia. E é por isso que é interessante, a Bíblia nos orienta e nos ensina que nós temos que observar as leis de temperança e de saúde, para que nós possamos ter saúde, para termos condições de adorar a Deus. E a oitava característica, e já é a penúltima, crê na mortalidade da alma. Não existe alma fora do corpo, não existe. Eclesiastes capítulo 9, verso 5 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória está no esquecimento. Uma pessoa quando morre, a Bíblia é clara em dizer, não tem como ter contato com ninguém que está aqui sobre a face da terra. Ela perde a consciência por completo sobre as pessoas que estão por aqui, não tem como falar com ninguém, e o ser humano de fato morre, o fôlego de vida volta para Deus, e o pó, como diz lá no livro de Gênesis, fica aqui o pó nessa terra. São João capítulo 5, verso 28, para concluir esse pensamento do estado dos mortos, diz assim: não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Veja, se na verdade o ser humano não morresse, não haveria necessidade de Jesus Cristo vir aqui a essa terra, porque a alma estaria viva. Mas a Bíblia está dizendo que as pessoas serão ressuscitadas, irão surgir do pó da terra, porque Deus irá chamar. Então, de fato, a Bíblia confirma as suas ideias de que a alma não tem como, o fôlego de vida não tem como viver fora do corpo. Então, quando nós morremos, nós perdemos, ficamos em estado de consciência, mas um dia, Jesus Cristo irá voltar, irá chamar os seus filhos para que se acordem e viva com Ele para todo sempre. E a última característica, pratica o batismo bíblico. E eu vou falar sobre o batismo bíblico mais e deixar mais claro no domingo à noite, porque essa palavra batismo no grego, ela tem um significado importante para nós. Eu não vou falar, mas vou deixar para domingo. Mas veja, Marcos 16:16 é uma ordem de Cristo, não é um luxo da igreja, não é um pedido do pastor, não é um pedido do pastor Nelson, nem muito menos do pastor Alexandre. A Bíblia diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E Mateus capítulo 3, verso 13 a 16 diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus a Galileia, para o Jordão, a fim de que João batizasse. Batizado Jesus, quando então saiu da água, o Espírito de Deus desceu sobre ele. Jesus entrou no Rio Jordão, João Batista pegou Jesus, o mergulhou, e então quando ele saiu, o Espírito de Deus desceu sobre ele. Não tem uma outra forma bíblica, deixa eu repetir para você, bíblica, que nos ensina como se deve ser batizada. Não, se for bíblica, é o que Deus está dizendo, tem que ser no lugar onde tem a quantidade de água suficiente para que o ser humano possa ser imergido. E é por isso que falo a você mais uma vez, se porventura você aprendeu ou não foi batizado dessa maneira, você precisa avaliar e estudar na Bíblia para que você possa ser batizado de acordo com o que o Senhor pede para que nós possamos ser. Amigos, para alcançar a salvação, que eu tenho certeza que é o teu desejo, é o meu desejo, nós temos que andar pelo caminho verdadeiro. Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E ele fala: aqueles que vêm a mim de modo nenhum ele vai lançar fora. E Provérbios capítulo 16, o verso 25 diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. É por isso que volto a dizer a você, se porventura você está indo por um caminho que esse caminho não lhe traz salvação, você descobriu na Bíblia, nesses 13 dias, que está indo por um caminho que não lhe conduz à salvação, faça o seguinte: olha, dê meia volta e comece a seguir pelo caminho que lhe conduz à vida eterna, seguir o que a Bíblia lhe diz, seguir o que a palavra de Deus lhe orienta. Deus tem uma igreja hoje visível, Deus tem, mas Deus também tem um número imenso de pessoas que ainda não se manifestaram, dizendo que querem viver essas verdades que eu acabei de citar. Sabe qual é o convite de Deus? Está aí, na sua tela, São João capítulo 10, o verso 16.
Este é o convite de Deus para você que está me ouvindo agora ou vai ouvir essa mensagem depois. De repente um amigo vai mandar para você, aí vai compartilhar essa mensagem, você vai ouvir, e é para você também que eu estou falando agora, amigo, olha, é para você, exatamente, é para você mesmo, é para você que está me ouvindo. Deus está dizendo assim: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um único pastor, haverá um único pastor. Deus está dizendo para você nessa noite, Ele quer ter o domínio sobre a tua vida, Ele quer guiar a tua vida, Ele quer salvar você, Ele quer ter o privilégio um dia de te abraçar na Nova Jerusalém. Só vai haver uma, só haverá uma capital, não haverá duas, só haverá um pastor, só haverá um Senhor, só haverá uma salvação, só haverá uma volta de Cristo verdadeira a essa terra para buscar o seu povo, e eu e você temos que estar prontos para nos encontrarmos com Ele e viver com Ele para todo sempre. Eu termino aqui agora lendo o livro do Apocalipse. Você pode abrir comigo, Apocalipse capítulo 3, o verso 20, é o último texto dessa noite, e eu encerro aqui. Já vou chamar aqui a minha amiga para cantar, ela vai cantar uma música belíssima nessa noite, e eu quero orar por você, porque o meu convite nessa noite é o convite do Senhor para a tua vida, é o convite do Senhor, é o convite de Deus. Porque eu vou ler a Bíblia, e quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Você não acredita nisso? Crê ou não crê comigo? Quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando com a gente, amigo. Tenha certeza disso. É por isso que eu vou ler a Bíblia, não vou falar aqui as minhas palavras, vou ler o que a Bíblia está dizendo, para Deus falar com você. Deus está dizendo assim: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aí, está vendo você? É Deus falando com você. Está sentindo Deus falar com você? É Deus falando com você, é a palavra de Deus viva interagindo com a tua vida. É aquilo que nós falamos nesses 13 dias. O Espírito Santo começa assim a martelar, nos mostrar. Às vezes a gente vai colocar a cabeça no travesseiro, lá vai tentar dormir pensando que está tudo em paz, e Deus fala assim: não, vai dormir não, você precisa ouvir a palavra que o pastor diz, e a palavra que é a minha, da Bíblia. Não se esqueça, é o caminho da salvação, é o que Deus quer fazer com a tua, é te salvar. Eu me lembro, e ela vai cantar, ela está aqui para cantar. Eu estava na igreja um sábado de manhã. Eu falo muito da Bahia porque trabalhei durante muito tempo lá, mas a minha terra de coração é essa aqui, viu? Grande Pernambuco. Eu estava na igreja, estava para pregar, quando de repente, a porta da igreja, entrou uma senhora, e assim, ela estava tão aflita, porque ela tinha vivido, que ela teve um sonho à noite, e ela falou: esta é a igreja que guarda a lei de Deus e guarda o sábado. E os irmãos que a receberam falaram: e perguntaram: por que é que a senhora está perguntando logo isso? A senhora está vindo pela primeira vez? Ela falou: não, é porque eu estava orando a Deus, pedindo a Deus, que Deus me mostrasse a igreja que eu deveria ir. O sonho que eu tive de noite, Deus falava: você vai para uma igreja que guarda os mandamentos e que guarda o sábado. E eu vim para cá e eu estou perguntando, e é por isso que eu quero saber, porque se for essa igreja que guarda o sábado e guarda os mandamentos, é aqui que eu quero ficar. E os irmãos trouxeram até mim e falaram: pastor, essa senhora quer falar com o senhor. E ela me contou essa história. É por isso que eu falo a você, quando nós oramos a Deus e clamamos a Ele, Ele envia o Espírito para falar ao nosso coração. É por isso que eu acredito que quando você coloca a cabeça no travesseiro e tenta dormir, aquelas verdades que você aprendeu aqui, é impossível ficar em paz, porque Ele fala conosco. Ela vai cantar agora. Eu vou orar depois, pela tua vida, pela tua decisão, pela tua entrega, pela tua caminhada, para que Deus te abençoe a cada dia. Sabemos que em breve veremos Cristo Jesus lá no céu,
mas agimos com incoerência ou indiferença no dia a dia. Antes fôssemos frios, diz a palavra. Viver na aparência pra Deus não tem valor. Precisamos fervor e levar o amor. Desperta-nos, Senhor. Reaviva teu povo, derrama teu Espírito Santo, Pai bondoso. Coragem e força dá-nos, Senhor. Temos uma missão a cumprir. A vida passa pra mim e pra você. Cada minuto é precioso. Muitos precisam saber de Jesus. Enquanto há tempo, enquanto há graça, vamos servir ao Senhor. Reaviva teu povo, derrama teu Espírito Santo, Pai bondoso. Coragem e força dá-nos, Senhor. Temos uma missão a cumprir. Santo, Pai bondoso, coragem e força dá-nos, Senhor. Temos uma missão a cumprir. Deus abençoe a você. Obrigado pela música. A palavra de Deus fala conosco, não é? Mexe com a nossa vida, não é verdade? Desconstrói aquelas ideias que nós tínhamos pré-concebidas. Pensamentos que às vezes adquirimos na infância que poderiam nos salvar. Acredito que nessa noite aí as estruturas foram sacudidas. Mas, amigo, é para isso mesmo. Nós estamos aqui para recomeçar. O Evangelho é poderoso para nos dar, Deus é poderoso para nos dar uma nova oportunidade para vivermos uma vida diferente, uma vida vitoriosa. Ame esse livro. Aprenda cada vez mais a palavra de Deus. Eu volto a falar para você, se está empoeirado, tire a poeira, coloca lá na cabeceira, ore a cada dia, chame a esposa, os filhos, tire um momentinho para estudar. Eu tenho certeza que Deus irá abençoar você cada vez mais. Eu quero orar então pela tua vida, pela tua família, pela tua caminhada, pela tua trajetória. E eu quero pedir a Deus que nessa noite te dê uma noite em paz. Amanhã à noite, pastor Nelson está aqui comigo. Está aqui nessa noite, mas amanhã à noite vai ser ele o mensageiro. E domingo à noite nós estaremos aqui encerrando também, trazendo a palavra de Deus. Oremos então. Bondoso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo estudo da tua palavra nessa noite. Muito obrigado porque o Senhor não nos deixou neófitos desse mundo. O Senhor nos ensinou o caminho da salvação. As características da tua igreja estão aqui na Bíblia. Aqueles que quiserem, Senhor, fazer parte desse povo, desse movimento, desse povo remanescente,
que um dia estará com Deus por toda a eternidade, precisa aprender e se colocar de acordo com o que o Senhor está pedindo para cada um de nós. Eu peço, Deus, de uma forma particular, uma bênção para todos aqueles que estão conectados, aonde estiverem por parte desse mundo, que também essa mensagem possa alcançar as tuas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Até amanhã à noite. Domingo à noite eu quero apresentar toda a nossa equipe que está aqui na igreja, viu? Tem muita gente aqui que tem nos assessorado. Tem aqui as pessoas que estão aqui domingo à noite, quero apresentar a todos vocês.